Olá, bem-vindos novamente ao mini curso Google Earth Engine no ensino de introdução ao sensoramento remoto e ao geoprocessamento. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre seleção e visualização de dados geográficos, mais especificamente dos dados vetoriais. Os dados vetoriais, como a gente viu, ele representa, uma representação computacional, dos objetos discretos, dentro do sistema de informação geográfica. Então, limites, de municípios é um exemplo clássico desse tipo de dado. Então, como é que a gente acessa esses dados vetoriais no Google Earth Engine? Então, a gente pode buscar no catálogo. Aqui, nesse exemplo, eu mostro a gente procurando no catálogo os dados de países. Então, aqui no catálogo, eu coloco aqui em inglês, countries. Os dados vetoriais seriam esses tables aqui, então ele está chamando os dados matriciais aqui, os rasters e os tables, e os dados vetoriais de tables. Esses rasters aqui a gente sabe que são as imagens, e as coleções de imagens, e os tables aqui são as features collections. Então, dados vetoriais de países eu tenho um detalhado, e tenho um simplificado. O detalhado, é um dado maior, com mais vértices, para poder representar, por exemplo, os limites dos municípios, dos países. Mas vamos pegar aqui o dado mais simplificado mesmo. Então ele parece o nome aqui genérico, table, a gente pode colocar aqui países. Então essa é a primeira forma de importar. Eu posso adicionar ao meu mapa e posso mandar executar. Então está aqui, o Brasil, e eu posso usar, por exemplo, um inspector, por exemplo. Eu quero saber que país, sei lá, que país pertence a essa parte aqui. Vamos ver aqui. Geometria, propriedades, West Bank, na região de conflito aqui, Israel, Jerusalém, Cairo. Que já é o Egito. Então, aqui eu tenho os dados, eu adicionei importando. Então aqui eu fui em Simplify, e aí eu posso selecionar aqui o import, ele vai importar diretamente lá para o nosso sistema, ou eu já posso, como eu fiz da outra vez, já selecionar esse import diretamente aqui. E aqui quando eu acesso, uma outra forma também de importar o dado é da seguinte maneira. Aqui temos o código desse mapa aqui. Então eu posso copiar esse código, eu vou apagar aqui, e eu posso escrever diretamente aqui, var países recebe esse código aqui. Então, mandar executar, eu tenho o mesmo resultado. O interessante disso aqui, eu posso copiar e colar essa informação em qualquer outro lugar. Um pouco do que nós fizemos aqui. Contudo, dados vetoriais, a gente temos poucos dados, para, por exemplo, o Brasil. Eu não vou achar dado específico, por exemplo, para o Maranhão, para o Ceará, para o Piauí, para o Pará, para a Amazônia. Eu não vou achar esses dados. Esses dados, muitos desses dados eu posso achar, por exemplo, no caso dos dados na região do Brasil, eu posso achar no IBGE. Então, existe a possibilidade de baixar os dados. Eu já aqui no exemplo do mini curso, eu fiz isso com dados do Maranhão, Então já tem, se a gente for aqui nessa outra aba Assets, eu posso ver os dados que eu tenho aqui. Então aqui são alguns dados que eu baixei.
mas para mostrar para vocês, eu vou baixar um outro dado aqui, né? Como eu sou de Minas, eu vou baixar o dado aqui de municípios de Minas Gerais. Cadê aqui? Municípios. Eu vou baixar. E vou importar esse dado. Para importar esses dados, espero que apareça aqui no vídeo, né? Então, Inspector. Então eu tenho aqui Assets, vamos abrir aqui. Eu quero um dado, qual dado? Shapefile. Né? Eu vou selecionar o dado lá, Minas Gerais municípios, né? Tá aqui o nome do. Eu posso mudar, né? Se eu quisesse mudar aqui. Vou deixar dessa forma mesmo. E fazer o upload. Quando eu faço o upload, vai aparecer aqui nas tarefas ele fazendo esse processo aqui, né? Tá agora enviando esse dado, o dado que eu passei agora. Deixar ele processando aqui um pouquinho. Olha, um exemplo aqui de um dado que eu já enviei, né? Então vamos dizer aqui, por exemplo, o dado lá do exemplo, né, que é o Maranhão. Então eu clico, né? Não vai ter muitas informações desse dado, né? Mas ele já carrega aqui um preview, né, de onde está esse dado, olha. Está mostrando que esse dado aqui está aqui no Maranhão, já mostra aqui um preview desse dado. Tem número de features, 217, né? Então 217 municípios, né? Já sabemos. Aqui tem a tabela, né, com dados do município, né? Então a gente tem lá nome do município, código do município, sigla da unidade federativa, área, né? Então já tem calculado aqui a área, properties, não está aqui descritas as propriedades, né? E da mesma forma, como eu falei com vocês, eu posso importar, né, ou eu posso copiar, né, esse código. Aqui nesse caso, ele não aparece completo, né? Feature Collection. Então, eu teria que ele copia apenas essa parte do código aqui, ó, né, que é o caminho de onde está esse dado. Vamos lá executar. Então, aqui é o dado do município, os municípios do Maranhão. Temos aqui a ilha, né? O município, né? Os limites, né, de São José de Ribamar, eu acho bem interessante, né? Isso aqui tudo é um município, ó. Spectrum. O mesmo município. Então ele tem uma faixinha aqui e vai para o outro lado aqui. Então ele pega os dois lados aqui da ilha. Então por isso que a gente às vezes percorre aqui, a gente acha estranho. Então regiões que pertencem a São José de Ribamar e outras áreas bem distantes também pertencem a São José de Ribamar, né? Então é um município aqui que corta a ilha que é o meio aqui, ó, nosso caminho. Ele tem 180 mil quilômetros. Só que o São Luís ainda é bem maior, né? Temos aqui Raposa, né, que é bem menor. Será que já terminou? Acho que terminou a tarefa aqui. Ainda está processando aqui. Poderia ter pego talvez das regiões, né, de Minas, que seria um pouquinho menor. Mas vamos deixar executando aqui para vocês verem. Dando sequência, né, então o processo é esse, né? Então a gente abre o arquivo, né, escolhe aqui Shapefile, vamos selecionar o arquivo, né, lá no local, né, na pasta você seleciona o arquivo que você quer, né, e por enquanto a gente não vai fazer nenhuma alteração aqui nas opções avançadas, apenas fazer o upload e aguardar o carregamento. Enquanto ele vai carregando esse novo dado que eu estou enviando, vamos ver aqui um pouquinho sobre a questão da visualização dos dados vetoriais, né?
Então, quando a gente adiciona ao mapa, né, da forma que a gente adicionou aqui, ele adiciona com padrão, né, sem, né, observe que ele é pouco transparente, né, que a gente consegue ver a imagem de fundo, ó, seja a imagem de mapa ou de satélite, né, e com as bordas em preto, né. Só que a gente pode mudar isso. Por exemplo, aqui a gente está mudando a cor, né, definindo a cor e definindo, né, o nome da camada, né. Se a gente olhar aqui no gerenciador de camadas, está aparecendo aqui como layer 1. A gente pode colocar aqui, por exemplo, cor vermelha e colocar um nome qualquer aqui para a camada. Coloquei aqui municípios em vermelho. Então, parece exatamente igual, né? Só que agora, ao invés de preto, aparece com vermelho, também um pouco transparente. Aqui, acho que já terminou, né? Nosso dado aqui que a gente estava cortando. Só que ele não gera nem o preview aqui, que é um dado grande. Tem 853 municípios, né? Então, Minas Gerais. Vamos rodar aqui. Observe que, será que ele mostrou, né? A gente está por aqui, né? Vocês lembram que ele não mexe aqui no mapa aqui, automaticamente, né? Então, se eu quiser que ele vá até lá, Center Object. Vamos mudar aqui também, né? Minas. Minas 8. Aqui ele vai reclamar de uma coisa, pessoal. Temos muitas geometrias ali, né? Um município grande. Então, esse Center Object, né, ele não consegue tratar isso. Vamos pegar aqui, só a gente pega... Eu podia pegar um ponto aqui, né? Pegar um ponto. Pegar um ponto por aqui. Então, vamos aqui definir um ponto, né? Minas, ponto. Aí agora, se eu tivesse qualquer outra parte do globo, mandasse executar, agora ele vai centralizar lá naquela região e apresentar o mapa. Então, aqui temos muitos vértices, né? E acredito que esse mapa aqui, né, por ser oficial aqui, ele é bastante detalhado. Quando a gente fala detalhado, lembrando que a geometria aqui é formada por linhas, né? Essas linhas formadas por pontos, por vértices. Então, aqui, já observa que a gente tem um ponto aqui, entre um ponto e outro tem uma linha reta. Deve ter outro ponto aqui, outro ponto, para poder definir aqui essas separações aqui. Ok. Então aqui eu já mostrei para vocês, né, como a gente carregar um dado, né, e acessar esse dado. Contudo, né, a visualização aqui a gente mudou só a cor, né, tanto da borda quanto do preenchimento para vermelho, né. E ele está também com uma transparência padrão. A gente não consegue mudar isso. Para a gente poder fazer alterações, né, mais detalhadas, a gente pode usar esse método aqui, Styling. Né. Então aqui, por exemplo, eu consigo mudar a cor do preenchimento, eu consigo mudar a cor da borda, né, a largura da borda, entre outros recursos. Então, eu vou aplicar esse Styling aqui em Minas, aqui, ó. Então, Minas, ponto. Fill color, white.
como eu defino isso aqui, eu deixo sem nenhuma informação aqui, né? Vou botar aqui Minas. Tem 2 pontos, né? Aqui, aproveitar nesse erro aqui, ó, observe, pessoal, vai aparecer aqui essa informação, sintaxe erro, unexpected token. Então, para quem não é da computação, né, pode estranhar um pouquinho essa informação, mas o que ele está dizendo aqui? Sintaxe tem a ver com a forma, né, como que a gente escreve nossos programas. A gente tem que obedecer algumas regras, né? Por exemplo, aqui a gente tem um abre parênteses, por exemplo, né? Temos um fecha parênteses. Aqui depois de Minas eu tinha Minas, ponto, style, mas parece 2 pontos. Então ele está dizendo, e token são essas informações que aparecem aqui. Né? Sem entrar muito em detalhes, mas ele está dizendo, tipo, olha, eu não esperava esse token aqui. Ele viu um ponto, depois do ponto ele não esperava o token. Então isso tem a ver com a sintaxe. Né? Então você vai lá e dá uma olhada, o que pode ser que esteja errado. Né? Ele marca para você onde está errado. Apareceu novamente um novo erro aqui. Ó, né? Ó, municípios, Minas Gerais. O que pode ser esse erro aqui? Vamos dar uma olhada? Eu tinha lá Minas.style, eu tenho aqui os atributos, mas observe que esse parênteses aqui, olha, que eu abri no Minas Style para as informações, eu não fechei, né? Então agora eu fechei esse parênteses aqui. Esse aqui eu fechei aqui e esse aqui eu fechei, é o primeiro que estava sendo fechado lá em cima. Agora eu acredito que a gente vai conseguir gerar o resultado esperado. Então observe que ele mostrou agora, né? Já não está mais transparente, né? Preenchimento todo vermelho, né, e a borda em preto. Então esse style aqui é legal, né? Vocês deram uma olhada aqui. Então tem outras opções, ó. Point size, point shape, porque dependendo, por exemplo, se aquele dado vetorial fosse de ponto, por exemplo, a gente pode mudar o formato que aparece o ponto, né? Então, ao invés de aparecer só como um círculo, né, poder aparecer, por exemplo, como um quadrado, um diamond, né, um plus, né, o símbolo de mais, um pentagrama, um hexagrama, tem várias opções aqui. Uma outra coisa interessante, acho que onde que eu mostrei. Tem aqui, vocês observam que a gente colocou, acho que nesse caso que a gente colocou a cor em, a gente está colocando a cor aqui não em, aqui por exemplo a gente poderia ter colocado escrito em inglês mesmo, red, vou botar aqui para diferenciar aqui, green. A gente vai ver que o cor de preenchimento vai ser red, né, e a cor da borda verde. Né. Contudo, a gente tem nome para algumas cores, né? A gente pode estar querendo uma cor muito mais específica. Para a gente conseguir saber essa cor, a gente tem que colocar ela no formato de RGB. Né? Então aqui, por exemplo, aqui eu tinha o vermelho, né? Vermelho é RGB, né? Então aqui a gente teria FF0000. Então, o que significa esse FF aqui? É o máximo da cor vermelha possível. E aí eu não tenho misturado nenhuma outra cor aqui. Para facilitar, vocês podem pesquisar, por exemplo, o próprio Google. Pode botar cor RGB. Ele me mostra aqui. Eu posso pegar aqui. E dentro aqui eu posso ver os valores. Por exemplo, vou pegar um azulzinho aqui. Aí ele me mostra aqui a cor, né, em hexadecimal. Então aqui em RGB, os valores em decimais, né, olha, aquele vermelho, né, o máximo de vermelho possível aqui. Deixa eu pegar, opa, tá bem aqui. Não chegou no máximo certinho não, mas observe que aqui está 245, o máximo seria 255, né, o resto tem 7 e 11, aqui deveria estar 00 aqui.
Vamos pegar uma corzinha aqui muito bonitinha. Vamos pegar essa cor aqui. Então posso copiar aqui, ó, esse hexadecimal e vou colar lá no meu script, né? Então a cor de preenchimento vai ser esse valor aqui. Eu tiro esse símbolo aqui inicial. Ó, aquela corzinha lá. Vou pegar a cor do... tá aqui, né? Para cor da borda, eu vou pegar um azulzinho um pouquinho mais escuro aqui. Copiei. Opa. Vou colar aqui. Agora tem aqui meu mapa aqui agora com as corzinhas um pouquinho mais bonitinhas, né? Vamos dando sequência aqui. Então, só que nesse exemplo, né, a gente teve todos, né, todas as features, todas as feições, todas vão estar sempre na mesma cor, né? Só que às vezes a gente precisa gerar aqueles dados categóricos, né? Então, no sistema de informação geográfica, normalmente tem uma opção de legenda, né, que a gente pode utilizar, por exemplo, um atributo para poder especificar cores diferentes, né? Aqui eu vou pegar o seguinte, eu tenho um dado aqui dos estados. Esse dado aqui ele foi modificado, né? Então lá no IBGE ele não está dessa maneira. O que eu coloquei a mais aqui? Eu criei um código da região, porque esse atributo, né, ele vai ter que ser obrigatoriamente um dado numérico, né? Então a região lá dos estados estava em formato textual, né? A gente precisava de um dado no formato numérico. Então eu coloquei aqui os valores de 1 a 5, né, das 5 regiões. Vou abrir aqui o dado para vocês. Então vou apagar esse código aqui. Então esse dado BR e o F, isso aqui é o F que está, que é esse aqui que está com as informações que a gente precisa. A gente pode até olhar aqui nas features. Ele está carregando. Temos nome, ó, temos o código da região. Olha, região norte, código 1. Ele mostrou só os 10 primeiros aqui. Mas já tem aqui o Nordeste. O Nordeste está com código 2. Né? Então, esse dado aqui que a gente precisa. Né? Eu vou importar, clicando aqui. Né? Estados, UFs. E vou adicionar. Né? Map, add layer. UFs. Então eu tenho aqui os estados brasileiros, né? Então se eu clicar aqui, ele vai me mostrar aqui algumas informações, né, desses estados, atributos que eu tenho, properties, eu tenho aqui a área em quilômetro quadrado, código da região 2, né? Ó, vamos ver aqui no Sudeste qual é o código que está. Properties, código 3. Então eu coloquei acho que 1, 2, 3, ou acho que 4 aqui para o Centro-Oeste. 4 para o Centro-Oeste e 5 para a região Sul. 5 para a região Sul. Então, como é que eu posso fazer isso? Né? Então, aqui pode aparecer inicialmente um pouco mais difícil, né, do que a gente faria, por exemplo, no sistema de informação geográfica. Né? A gente vai gerar uma imagem inicialmente vazia. A gente vai gerar uma imagem vazia. Depois, com essa imagem vazia, eu vou usar essa opção Paint. Então, a partir dessa imagem vazia, eu vou usar esse Paint, né? Passar, por exemplo, qual é a coleção de feições
e qual o código que eu vou usar para pintar. Então ele vai gerar uma imagem, né, onde com pixels, né, eu vou só adicionar essa imagem para a gente poder dar uma olhada sem ainda pintar ela de fato. Fios. Vamos ver essa imagem aqui. Ele adicionou a camada UFs e a última camada, não dei nome, né? Apareceu como layer 2, né? Acho que eu vou inverter aqui. Eu vou adicionar a camada dos estados em cima da camada da nossa imagem, né? E aí vamos aproveitar para a gente ver aqui a opção do espectro, né? Então, se eu clicar aqui em Minas, né, ele me mostra aqui tanto o dado vetorial, né, que está aqui em UFs, né, quanto a imagem que está embaixo, né? Então ele está mostrando que eu cliquei no layer 1 também, né? Só que o interessante aqui é a gente ver o dado do pixel, né? Então o ponto, onde clicou, e o pixel aqui, ó. Então layer 1, imagem 1, qual que é o valor? Constante 3, né? Ó, aqui, constante 4. Aqui vai ser constante 2. E aqui 5. Então dentro aqui do sul, qualquer ponto que eu clicar, o meu pixel vai ter valor de 5. Então vai ser baseado, né, nesses valores de pixel que eu vou criar uma legenda agora. Estou criando uma legenda, olha, com 5 valores distintos. 1, 2, 3, 4, 5. Então esse primeiro valor aqui vai ser para o norte, né? Depois nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. É aí na paleta que eu estou dizendo, do mínimo 1 até o 5, né? Que são os únicos valores que tem, né? Então o menor valor é 1, o maior valor é 5. Eu vou tirar isso aqui. Normalmente eu vou botar, deixa eu botar o estado aqui em cima, né? Então aqui eu tenho o meu dado, né? É diferente do que aparece aqui aqui eu estou mostrando só a camada, a imagem, né? Gerada, a camada F, né? Separada aqui, né? E a imagem. Visualizando, por exemplo, o dado, a coleção de feições em cima da imagem, né? A gente tem essa visualização aqui. Então, né, ele cumpre o mesmo objetivo, né, dessa opção de legenda no sistema de informação geográfica, né? A gente seleciona lá, por exemplo, um atributo e especifica uma determinada cor, né? Então essa parte de visualização, né? E com relação à parte de seleção, né? Para a gente poder selecionar o dado, selecionar os dados vetoriais, baseado em quais atributos que a gente pode utilizar, né, para a gente poder selecionar, não apenas atributos, né? Características, talvez poderíamos dizer. Então a gente pode fazer uma seleção baseada em atributos, uma seleção espacial, e a gente pode combinar, né, a seleção de atributos com a seleção espacial. A seleção com atributos, eu vou usar um daqueles atributos que tem. Vamos utilizar o próprio. Deixa eu ver aqui. Vamos usar o dado que já está lá, né? Vamos olhar aqui. Eu vou tirar essa imagem. Só. Então, lembrando que esse dado vetorial a gente tinha quais atributos? Temos a área, né? Temos o código da região, temos o nome da região, o nome da UF e a sigla. Como a gente já tem aqui o código da região, será que a gente consegue, por exemplo, mostrar só os municípios
do Nordeste, como é que a gente faria esse filtro? Os municípios, não, desculpa, os estados, né? Então aqui eu tenho o EFS, eu tenho os estados do Brasil. Eu posso pegar os estados do Nordeste. Eu vou separar aqui o filtro, né? Vou filtro Nordeste. Para a gente filtrar, né, Nordeste, o que a gente vai precisar? Filter. Aqui no texto, né, a gente está usando qual filtro? A gente está usando o filtro GT, que é de Great Than. Então a gente está aqui, olha, eu quero todos os municípios aqui, nesse caso, em que esse atributo, área em quilômetro quadrado, seja maior do que 8.000. Se por acaso tiver um valor de 8.000 exatamente, ele não vai entrar, porque nesse caso seria igual. Lá a gente quer, no caso, todos os municípios que têm um código igual, por exemplo, no caso é 2, né? Vamos ver aqui, ó. Então, filter ponto, aí igual é o EQ, a qual valor? 2. Agora, eu vou aplicar em UFs esse filtro. Filtro Nordeste. E vou adicionar map.add layer apenas os estados do Nordeste. Observe que ele deu um erro aqui, né? Missing required arguments to function equal. O que seriam argumentos? Né? Esses valores que eu passo aqui, por exemplo, eu passei o 2, né? Isso aqui é um argumento, né, que eu estou passando. Só que observe que eu passei para ele, eu não passei qual que era o primeiro argumento, que era o que? O código, né? Qual o atributo que eu quero. Então eu passei só um valor lá, por exemplo, passei o 2. Mas 2 de que atributo? Né? Faltou passar o atributo. Vamos olhar aqui o nome do atributo. Features, acho que é CD Region, né? Estava até lá no código também, ó, CD Region. Então, primeiro argumento, que ele reclamou, ele falando que está faltando, então a gente não pode ter medo dessas mensagens de erros que a gente sempre vai cometer. Né? Às vezes, por a gente não estar utilizando pela primeira vez aquela operação, ou às vezes por descuido. Né? Só que agora já não deu erro aqui, né? Então acho que já vai mostrar corretamente. Então mostrou aqui só os estados, né, da região Nordeste. Então eu fiz esse filtro baseado no atributo. Né? Aqui eu estava usando, por exemplo, a área, né, do município. A seleção espacial. Né? A seleção espacial, eu posso ter, por exemplo, aqui, por exemplo, esse exemplo acho que é interessante a gente usar. Cadê? A gente tem, por exemplo, a Amazônia Legal. Né? Eu quero pegar só os municípios, né, que estão dentro da Amazônia Legal. Então existe um projeto, né, que pode ser aplicado nesses municípios, né? Então precisa saber quais municípios que estão dentro da Amazônia Legal. Eu sei que, por exemplo, que o Maranhão, por exemplo, está dentro da Amazônia Legal, né? Mas não todo o estado. Né? Então aqui, assumindo que eu tenho uma coleção, né, de Feature Collection com a Amazônia Legal e outra com os municípios do Maranhão, eu posso usar esse filtro Bounds, que é esse filtro espacial. Ele vai pegar todos que tem essa interseção. Né? Aqui eu mostrando, a gente aplicando o filtro, e eu posso fazer a negação do filtro. Né? Por exemplo, eu posso criar um outro filtro baseado nesse primeiro, né, que é o que intercepta. Aqui seria dentro, né? Aqui seria dentro, né? Eu mudei, acho que o nome aqui. Fazendo a negação, né? Não, pera, desculpa. Tá certo, aqui é a coleção, né? O filtro está aqui em cima, né? O filtro intercepta Amazônia Legal. Então eu estou passando o filtro direto, eu posso passar a negação do filtro.
Aqui temos o código completo, né? Eu vou até abrir ele aqui. Scripts. Seleção dos dados vetoriais, né? Seleção espacial. Então, eu tenho aqui a coleção da Amazônia Legal, né, e dos municípios do Maranhão, né? Ó, observe que aqui eu estou com as 3 camadas, olha. Os municípios, né? Vamos mudar o nome aqui, né? Na hora que eu adicionei, eu não mudei o nome, né? Vamos colocar aqui. Amazônia Legal, né? Aqui são os municípios que estão fora, dentro, né? Municípios dentro da Amazônia. E os municípios que estão fora da Amazônia Legal. Então aqui é a geometria da Amazônia Legal. Os municípios que estão fora da Amazônia Legal, olha. Tem aqui, ó. Então esse município aqui está fora. São os municípios que estão fora. Então que município? Esse aqui estava bem próximo, né? Esse aqui é o... por que eu estou mostrando? Eu tenho aqui só as imagens, né? Porque eu apliquei aquele styling, né? Então eu perdi aquela informação vetorial. Poderia adicionar aqui para a gente olhar qual o nome desse município. E aqui os municípios que estão dentro, né? Os municípios dentro da Amazônia. Observe que, por isso que eu usei o termo lá intercepta, né? Porque não é exatamente, ele não pega só os municípios que estão totalmente dentro, né? Observe que esse município aqui tem uma pequena área dele, né? Dentro. Esse outro aqui, né? Só que eles já entram como da Amazônia, né? Então São Luís está toda dentro da Amazônia, legal. São José de Ribamar tem um pedacinho que está fora da Amazônia, legal. Então essa é uma consulta espacial. E aqui como exemplo de consulta combinada, né, a gente pode né, aplicar, por exemplo, uma consulta espacial. Estou pegando aqui os municípios que estão dentro da Amazônia Legal, né, e dentro desses municípios que estão dentro da Amazônia Legal, esqueci a seleção combinada, que eu peguei inicialmente aqui o filtro de área, né? Eu vou aplicar o filtro de área. Então vou pegar aqui, na verdade, os municípios que estão fora da Amazônia Legal, que eu apliquei o norte aqui. Desses municípios que estão fora da Amazônia Legal, eu quero pegar aqueles que têm mais de 3.000 km². Né? Então ele achou esses municípios aqui que tem mais de 3.000 km². Se a gente quisesse os municípios que tem mais de 3.000 km² dentro da Amazônia, né? Só remover esse norte aqui. Ele vai pegar agora do lado da Amazônia Legal aqui. Do lado da Amazônia Legal tem mais municípios, né? Maiores, né? Ok, acho que com isso a gente encerra aqui a questão da visualização, da seleção, né? Acho que nesse caso aqui, acho que uma informação, uma questão adicional aqui, né? Eu adicionei, né, até a Amazônia Legal aqui, só que eu adicionei a Amazônia Legal, observe que ela está transparente, né, para poder ver os municípios aqui, né? E eu defini essa transparência. Como é que eu defino essa transparência? Então,
eu posso usar, né, o RGB para definir as cores, né? Então defino aqui entre 0 e 255 o valor para R, 0 255 o valor para green e 0 255 o valor para blue, né? E eu posso fazer o mesmo para o valor de alfa, né? Esse alfa aqui seria a transparência. Então se eu quero, por exemplo, totalmente transparente, seria 0, 0. Vamos lá dar uma olhada. Então aqui, olha, eu usei isso aonde? Eu usei isso na Amazônia Legal, né? Aqui, Amazônia Legal. Então, ó, R, G, B. Esse 80 aqui seria... Vou explicar melhor depois. Vou botar 0, 0 aqui. Então, nesse caso aqui vai estar totalmente transparente. Ó, tá aqui. Tá totalmente transparente. Se eu colocar FF, ele vai me mostrar totalmente opaco, né? Então eu não vou conseguir visualizar, por exemplo, os municípios que estão aqui de baixo. Então o FF é o maior valor e 00 é o menor valor. Isso aqui é porque ele está nessa representação hexadecimal, né? Vocês podem pesquisar um pouquinho sobre isso, né? Sistema numérico hexadecimal. Hexadecimal é porque ele tem 16 dígitos, né, que vão de 0 até F. Então depois do 9, né, vem o A, B, C, D, E e F. E aí, como ele está no hexadecimal, né, eu não posso colocar 50 lá, achar que 50 é 50%. Né? Não é 50%. 50% seria a metade entre 0 e 255. Né? Seria algo próximo de 127, 128. Né? Então, esse valor 128, que eu preciso saber qual é que é esse valor 128 em decimal em hexadecimal. Né? Então, é o valor de 80. Aqui a gente tem um código, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, ó, transparência. Aqui seria, né, o opaco, né? Talvez o código para opacidade, né? Ficaria melhor. Então, 100% de opacidade e 0% de opacidade. Né? E aqui eu tenho os valores intermediários. Então, eu podia colocar B3, BF, e eu coloquei metade, 80% seria CC, né? 50% seria 80, né? 80, né? Não seria de fato 80, né? Seria 128, mas é 80 na sua representação. Vamos colocar ele um pouquinho diferente, botar um pouquinho mais opaco aqui, CC. Observa que ele está um pouquinho mais opaco, né? Então, vocês podem usar esse referencial aqui, né, para a gente poder selecionar as cores, não ter que fazer o cálculo em hexadecimal, né? Então, só tinha faltado esse elemento. Então, com isso a gente finaliza esse vídeo sobre seleção e visualização de dados vetoriais.